Olá, tudo bom? Sou o professor Rafael e nós vamos agora desenvolver a matéria Desempenho e Desenvolvimento Pessoal, né? Na aula passada nós fechamos o assunto sobre treinamento, né? E só para a gente lembrar, o treinamento ele tem esse ciclo, né? Primeiro eu faço o levantamento das necessidades, algumas perguntas, eu preciso saber por que eu estou fazendo, eu preciso fazer um diagnóstico geral. No material você vai perceber que a gente falou exatamente sobre isso. Depois nós falamos sobre a programação, como é que eu vou me programar, né? Como eu devo fazer, aonde eu vou fazer, quem vai ser o meu público, o que vai ser tratado. E eu preciso de ter essas informações baseado no levantamento de necessidades que eu tenho. Depois eu vou para execução, né? Quem executar, né? Nós falamos um pouquinho sobre como começa a transição entre programação e execução. E na aula passada nós falamos sobre isso, né? Que eu preciso determinar quem vai ser o instrutor e quem vai ser os aprendizes, né? Quem vai ser o instrutor, quem vai ensinar e quem vai ser ensinado. E por fim, a avaliação. Preciso saber a avaliação, né? A partir de indicadores. Esses indicadores eles precisam estar sendo feitos muito antes de, às vezes, eu começar o meu ciclo. Lá no planejamento, preciso estar definindo esses indicadores, porque esses indicadores vão determinar se eu conseguir ou não os resultados esperados. Hoje nós vamos falar sobre programa de desenvolvimento de competências, tá certo? Está muito dentro do assunto ainda de treinamento, mas eu vou lhe dar uma nova perspectiva com relação a quais são os programas de desenvolvimento organizacionais, né? Mas antes, nós precisamos saber o que é competência, né? Competência é exatamente são características de uma atividade, ou seja, o que a pessoa precisa para realizar uma tal atividade. Eu coloquei aqui um conceito sobre competência segundo a administração. Refere-se à posse por parte do indivíduo ou de uma organização de características necessárias para realizar uma determinada atividade, ou seja, ele precisa ter qualidades para determinar uma atividade. Por exemplo, alguém quer jogar futebol, ele precisa ter qualidades, não adianta ele querer jogar futebol e não saber chutar uma bola. Então ele não tem uma competência para tal atividade. Se, por exemplo, alguém quer exercer a atividade de medicina, ele precisa ter competência, saber as componentes curriculares, assuntos referentes à medicina para poder ter competência para tal atividade. Então todo mundo precisa dessa atividade. Vamos falar sobre algumas atividades. Algumas competências, alguns programas de competência, perdão. Os programas de desenvolvimento de competências, eu dividi em 4 tipos, tá certo? Dentro de uma organização. Quais são? A integração, a formação, o aperfeiçoamento e, por fim, o desenvolvimento. A integração, a formação, o aperfeiçoamento e o desenvolvimento. Vamos ver cada um. O que seja integração? O programa de integração está destinado para a inserção de novos colaboradores. Quando um colaborador ele entra na empresa, na organização, ele precisa conhecer o que é o ambiente, o que a empresa faz, quais são os departamentos, onde ele vai trabalhar, quem são seus companheiros, a ideia da organização, o que a organização pensa, qual é a sua missão, qual é a sua visão. Esse programa de integração, de integrar, colocar esses colaboradores recém-admitidos, né? É necessário esse programa porque isso faz a integração, ou seja, ele consegue se colocar melhor dentro do ambiente de trabalho.
Isso tem que ter dentro do sistema de RH, um sistema de desenvolvimento de pessoas, um programa de integração. Como é que nós vamos integrar? Como nós vamos acolher esse funcionário? Ele precisa entender todo o sistema da organização no início, né? Então, o que é o mais correto? Eu sei que muitas empresas não têm essa visão, mas o que é correto é ter um programa específico para integração, para poder dar a cara da empresa, mostrar a cara da empresa para o colaborador recém-admitido. Então, se por exemplo, alguém for recém-contratado, você está no seu primeiro dia, então qual é o programa de capacitação que eu vou fazer? É o programa de capacitação de integração. O segundo ponto, falamos sobre a formação. Tem muita gente que confunde integração com formação, mas na verdade a integração é quando só o período de inserção. A formação, na verdade, é quando você vai capacitar a competência da qual ele foi contratado para o serviço indicado. Então, por exemplo, se alguém vai trabalhar no setor de logística, ele precisa de uma formação, saber como funciona o seu departamento, né? Todas as técnicas, todas as atividades, os departamentos que ele vai ter que trabalhar, as pessoas que ele vai ter que trabalhar, a tarefa em si. Quando se fala em formação, está ligada diretamente à tarefa específica na qual ele foi contratado, diferentemente da integração. A integração ela não está ligada diretamente, objetivamente no trabalho, mas sim na integração. Às vezes vai ver todos os aspectos da empresa. Na formação não. A formação ele vai ver a coisa detalhada da tarefa para que ele possa fazer adequadamente o trabalho do qual ele foi contratado. Então, se alguém foi contratado, ele já está em ambiente, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a formação dele. Vou fazer a formação adequada para ele que ele consiga fazer adequadamente o seu serviço, né? E não deixar nenhuma dúvida, ele precisa saber fazer bem o que ele foi contratado. Então existe um treinamento de capacitação. Isso é bem comum, por exemplo, às vezes alguém contratado que não tem uma competência específica para tal atividade, por exemplo, um trainee, né? Alguém está estagiando, então ele vai fazer uma formação para que ele possa desenvolver essa competência dentro da empresa. Então vou ensinar como é que ele faz, como é que ele vai fazer isso e tal. Vou dar um exemplo. Uma enfermeira foi contratada para uma atividade de vacinação. E ela não sabe muito bem sobre vacinar, então ela vai ter uma formação como vacinar. Então ela vai aprender passo a passo da vacinação. Então isso é uma formação. Então primeiro nós falamos sobre integração, onde é uma capacitação para integrar, inserir. Formação já está ligado à tarefa específica. O terceiro é o aperfeiçoamento. Nesse ponto em si, ele não está ligado somente a uma tarefa específica. Então o aperfeiçoamento ele pode ser feito em graus diferentes. O aperfeiçoamento, a palavra aperfeiçoar quer dizer fazer melhor aquilo que você já sabe fazer. Diferentemente da formação, a formação você aprende a tarefa em si. Mas vamos supor que você já aprendeu a tarefa específica e há uma nova técnica para fazer melhor aquilo que você já fazia. Então, nesse ponto, você vai aprender uma nova habilidade para fazer a tal tarefa. É o que nós chamamos de aperfeiçoamento. Você vai fazer alguma capacitação para fazer melhor aquilo que você já sabe fazer, né? Diferentemente de formação, não confunda formação com aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento é quando está destinado a melhorar aquilo que você já trabalha na empresa, na organização. Então vamos supor que se você está trabalhando na recrutamento de pessoas, você vai ter um modelo de recrutamento X, mas agora tem um outro modelo. Então nós vamos aperfeiçoar um curso de uma capacitação de aperfeiçoamento, tá certo? Essa curso de aperfeiçoamento pode ser geral ou pode ser setorial.
pode ser geral, por exemplo, toda a organização, vou fazer um aperfeiçoamento sobre a organização. A organização em si está mudando ao cujo mercado está exigindo, né? É mais difícil você encontrar isso, mas também é mais comum você encontrar setorial de produção. Então eu vou aperfeiçoar um setor X, então pode ser. Então não está definido somente a um setor específico, pode acontecer em toda a organização, independentemente do grau de escolaridade, tá certo? Então se eu for colocar o que é aperfeiçoamento, é você aprender novas habilidades daquilo que você já tem capacidade e competência a fazer. E por fim, nós temos o desenvolvimento. O desenvolvimento. O que é desenvolvimento? Nesse caso, desenvolvimento é diferente também de aperfeiçoamento. Desenvolvimento já dá a oportunidade de ele crescer, assumir funções diferentes que ele já estava fazendo. Aperfeiçoamento é fazer melhor aquilo que ele já sabe fazer. Desenvolvimento é fazer algo diferente, né? É uma capacidade para potencializar a sua competência. Vou dar um exemplo disso. Se eu quero mudar de cargo, né? Eu agora tenho carteira B, sei só dirigir carro, né? Carteira B é para dirigir carro. Mas agora eu quero dirigir ônibus. Eu não tenho competência para isso, né? Eu não tenho. Eu vou ter que desenvolver meu potencial. Como? Desenvolvendo. Vou ter que fazer um curso de desenvolvimento para tirar a carteira D, que é a carteira para dirigir ônibus. Esse processo nós chamamos de processo de desenvolvimento ou capacitação por desenvolvimento. Nas empresas acontece muito isso, principalmente planos de cargos e carreiras, que nós já falamos. Ou seja, alguém quer mudar de nível, não quer mais ser vendedor, ele quer ser supervisor, ou ele não quer mais ser somente um gerente, ele quer ser um gerente geral, né? Ou mudar de cargos, né? Ele não quer mais ser técnico de enfermagem, agora ele quer ser enfermeiro, então ele está mudando, subindo. Ou não quer ser mais enfermeiro, ele quer ser médico, então ele precisa passar por uma capacitação de desenvolvimento. Dentro de uma empresa eu posso desenvolver planos de capacitação e desenvolvimento, cursos de desenvolvimento, para que ele possa desenvolver, mudar de função e realmente ajudar no seu potencial. Então, lembrando, quais são os 4 tipos de programas de capacitação: integração para novos funcionários, formação para você aprender a sua tarefa, aperfeiçoamento é melhorar a sua tarefa, e desenvolvimento é aprender algo novo para você mudar de posição. Eu coloquei um exercício aqui para você fixar. Vamos lá. Maria foi recém-contratada por uma empresa X. Hoje é seu primeiro dia na empresa, da empresa. Que capacitação você aplicaria para Maria? E por quê? Segunda questão. João está querendo subir de posição. Ele não quer mais ser vendedor. Qual o tipo de capacitação adequada João precisaria passar para a sua promoção? Responda aí. Obrigado e até a próxima, galera.